Direto ao ponto. Você sabe o que são operações carry trade? Trade é trocar, carry é carregar. Há cerca de 10 dias, o Bank of America, o BOF, anunciou que ia fazer operações de carry trade entre ienes, para quem não conhece, que é a moeda japonesa, e reais. O carry trade é uma operação que eu pego dinheiro emprestado num país com taxa de juros mais baixa e com esse dinheiro emprestado eu invisto em um ativo financeiro em outro país para tentar ganhar dinheiro e pagar a diferença dos juros do empréstimo que eu peguei no estrangeiro. Então, gente, em linguagem muito simples, o carry trade é uma operação financeira que aproveita as diferenças de taxa de juros entre os países. Isso aqui a gente chama de arbitragem de taxa de juros. E se você ler qualquer ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, nunca aparece essa palavra arbitragem, nem de juros, nem de câmbio. É como ela não existisse. E essas operações têm volumes absurdos no mundo inteiro. E vocês vão ver daqui a pouco que interfere. Tanto no juro, principalmente no câmbio. Ok? Outra coisa interessante é que essas operações de carry trade, no caso de juros, tem de câmbio também outras operações de arbitragem, também não aparecem em nenhum desses modelos estocásticos de equilíbrio geral. Eu sei que é um palavrão, qualquer dia eu explico o que é um modelo estocástico, desses economistas que vivem com os olhos numa tela tentando determinar o mundo pela matemática sem ter a menor noção do que acontece com a realidade. Então, eu fiz um exemplo aqui com números redondos, para entenderem o risco e como pode dar muito lucro a operação de carry trade. No caso, como o Bank of America falou que é entre ienes e reais, eu fiz em número redondo aqui para vocês poderem entender. Fui pegar quanto é que é a taxa de juros de empréstimo no Japão, eu arredondei, é cerca de 1% ao ano. Então, hoje, um dólar compraria 152 ienes no Japão. Se eu for fazer uma operação de 1 milhão de dólares, seria em ienes 152 milhões de ienes. Então, vou fazer a operação do Bank of America para você entender. Ele pega emprestado 152 milhões de ienes no Japão, pagando 1% ao ano. Traz esse dinheiro para o Brasil e converte em mais ou menos, né, 5 milhões de reais. Estou supondo que é 1 milhão de dólares. E o câmbio a 5 para vocês entenderem. E vamos dizer que esses 5 milhões de reais, o BOFA aplica num CDB normal e paga 10% ao ano. Um CDB de um ano. Então ele pegou o dinheiro emprestado um ano para aplicar num CDB aqui. Ok? Aí vamos dizer que ele resgata o CDB, né? E vai dar uns juros de 10%, vai dar o quê? Né? Ele vai ganhar 500 mil reais. Se o câmbio não mudar, estiver na ordem de 5, 500 mil reais vai dar 100 mil dólares de juros. Quando ele for pagar essa operação no Japão, né, o dinheiro que ele pegou com 10% a mais, isso aí vai dar um lucro para ele em ien de 15 milhões e 200 mil
ienes. Portanto, vocês me entenderam. Ele pegou dinheiro emprestado, aproveitou a alta taxa de juros no Brasil. Com o juro que ele ganhou, ele paga o dinheiro emprestado e tem um lucro de 100 mil dólares. Isso tem todo santo dia em todos os países, conforme o diferencial de taxas, né? Só a autoridade monetária e os economistas de banco que acham que não existe arbitragem de juros. Efeito dessas operações no câmbio. Se a taxa brasileira está muito mais alta que o exterior, no caso ela está altíssima em relação à taxa de juros no Japão, entra dinheiro no Brasil, portanto, valoriza o real, abaixa a taxa de câmbio, né? E muitas vezes, muitos economistas dizem que isso não tem efeito nenhum sobre o câmbio e a taxa de juros está alta. Pelo contrário, a taxa de juros muito mais alta que o exterior atrai dinheiro aqui, não para investir no Brasil, mas para investir em ativo financeiro no Brasil. Em compensação, se a taxa de juros aqui cai, dá o inverso. Eles tiram o dinheiro daqui e vão para algum lugar que a taxa de juros seja melhor. Aí o efeito do câmbio vai ser reverso. De vez em apreciar o real, vai desvalorizar o real. Essas operações, para vocês que me acompanham e não trabalham no mercado financeiro, tem todo santo dia. Eu dei um exemplo aqui de 1 milhão de dólares, mas são operações de bilhões de dólares. Portanto, mexe com a flutuação de câmbio e de juros em qualquer país. E tanto a ata do Banco Central, como muitos economistas que trabalham com modelos, dizem que isso aí não tem importância, que a palavra arbitragem não aparece. Deu para me entender? Então vejam lá, isso mexe sim com o câmbio, tanto para cima quanto para baixo. E como juros mexem no mundo inteiro e câmbio, e quem teve aula de economia sabe que é inversamente proporcional a relação juros com o câmbio. Quando o juro sobe, o câmbio aprecia, quando o juro cai, o câmbio deprecia. Todos os países que têm câmbio flutuante, né, e determinação de taxa por Banco Central podem fazer esse dinheiro correr de um lugar para o outro a torto momento, a qualquer momento. Pode entrar como pode sair. E vejam, isto é uma operação alavancada, porque a carry trade, a instituição financeira não usa o seu próprio dinheiro. Ela pega dinheiro emprestado num país para aplicar esse dinheiro na renda fixa do outro que está com a taxa de juros bem melhor. Risco. Risco do câmbio desvalorizar. Risco da taxa de juros no Japão subir. Se nada acontece, vocês viram o enorme lucro que dá a operação. Agora, diferentemente das atas do Banco Central e esses economistas de planilha, dado e curvas, isso mexe tanto com o câmbio quanto com os juros. Espero que todo mundo me entendeu.